Boa noite. A pergunta hoje é se a nuvem é boa. Hoje é quarta-feira, dia 21 de outubro, dia 4 de Mar Cheshvan, Parashat Noach. A resposta, sim, a nuvem é boa quando ela ilumina. A apresentação de hoje ela vai ser, em boa parte, ligada a esse livro que eu escrevi em inglês há alguns anos, em 2014, e baseado também no quadro que eu pintei para esse livro, que está ligado, como a gente vê, com The Cloud, com a nuvem, e a gente vai ver vários significados da nuvem. Ela está ligada com essa paraxá. Acontece o episódio da nuvem e do arco-íris nessa paraxá, justamente depois do dilúvio, que tem tudo a ver com a época que a gente está passando também, que é um tipo de dilúvio. A gente vai ver isso em seguida. Então, a pergunta é se a nuvem é boa. Os vários tipos de nuvem, como a gente vai ver, que já aconteceram na história. Sim, quando ela ilumina, e vamos entender o que quer dizer isso também. Em particular, a gente vai falar sobre o dilúvio. O dilúvio, ela pode ser o dilúvio que aconteceu nessa paraxá, uma bula, na época de Noah, que foi único e talvez seja o episódio que mais se aproxima do que a gente está passando agora, a pandemia, muito porque é um tipo de praga ou de catástrofe que está ligado com o mundo inteiro e atinge ao mundo inteiro por igual, e que nasce um mundo novo após o dilúvio, após esse acontecimento. Então a gente também vai aparecer na tela algumas palavras ligadas a dilúvio, que demonstra o lado desafiador do dilúvio. A nuvem também é, porque ela esconde o sol, né? Está nublado, ou quando tem nuvem, dá esse clima de escuridão. Pandemia também está ligado com isso, como a gente está vendo nessa época que a gente está. Escuridão, como eu falei. Também ocultamento. A nuvem, como a gente falou, oculta o que está por trás dela, que é o sol. O dilúvio também oculta a vida na terra inteira. E vamos ver mais coisas que estão ligadas com esse ocultamento, que no fundo é muito profundo e tem um lado positivo. Contração, né? Tem uma redução, uma diminuição, e a gente vê, né, a gente pode fazer analogias com o que a gente está passando agora também, mas em várias épocas que acontece essa contração, como na própria criação do mundo teve o chamado Tzimtzum, que foi uma contração da luz e da presença divina de uma forma uniforme e revelada no mundo inteiro. Agora tem uma contração nossa em relação a tudo, contração financeira, tem uma contração de movimento, uma contração de quarentena, de ficar em casa, de ver as pessoas, abraçar. Então tem uma série de contrações que estão acontecendo nesse momento, que também está ligado com esse dilúvio. Mudança também é um acontecimento que provoca uma ruptura, uma interrupção, como o dilúvio, como a pandemia, como a escuridão, uma certa crise, né, que é um desafio e é uma oportunidade também. Então mudança é um caso típico que tem um lado positivo. A mudança, mas a gente vê que gera esse desconforto, a mudança, né, que pode inclusive virar pânico se não for bem feito a gestão dessa mudança. O mal, com L, né, do bem e do mal, também está ligado com o dilúvio, com escuridão, com pandemia. E é uma coisa que tem um lado positivo que a gente tem que também aprender a transformar. O mundo também está ligado com isso, diferentemente do que é sagrado. O mundo ligado com a natureza e ligado com o mundano também, com as atividades do dia a dia, com o trabalho e tudo que está ligado com o mundo em geral, o mundo físico, material. A queda
inclusive ligando o mundo com queda. Eu pensei nisso agora enquanto eu estou falando, né? A lei da gravidade, que é a lei, uma das leis principais que governa a ciência no nosso mundo, está ligado com a queda, com o peso, com puxar para baixo. E também está ligado com o dilúvio, com pandemia e assim por diante. Elohim é o nome de Hashem, que a gente não, um dos que a gente não, dos 7 que a gente não pode pronunciar, por isso que eu estou falando de Elohim, e é o nome de Hashem, a qualidade ligado a Deus, que está ligado com o mundo, a criação do mundo, como a gente viu semana passada, Bereshit bara Elohim et Hashem ve'et haaretz, e não Yud-Kei Vav-Kei, ou Ador, outros nomes de Hashem, ou Kel. Elohim está ligado com Gvurá, com força, com Tzimtzum, com contração, com o mundo, e com a força que compacta e reduz e diminui e concentra. Foco. Limitações. O dilúvio também está ligado com limitações, com morte também, Lo Aleinu, que tudo que está ligado com perdas. Aperto também, que também está ligado com contração. Testes, né? Teste não necessariamente é uma coisa negativa, mas é um desconforto, uma mudança, mesmo que seja para subir de nível, que também está associado com um dilúvio, com mudança. Adversidade, e então vários tipos de adversidade, ou adversários, que a gente também tem que aprender a trabalhar nessa época. E, por último, filtro, que é também um sentido positivo, mas também está ligado com o Tzimtzum, com o nome de Elohim, com a nuvem, que filtra o raio do sol, e com contração também, que deixa passar só uma parte. Está ligado com Gvurá, com força, porque essa parte que passa está mais compactada, mas deixa de passar uma parte maior que ficou do outro lado do filtro. Mas muitas vezes a gente vê, inclusive, hoje em ferramentas de e-commerce e de procura, etc., que o filtro é muito positivo, mas não deixa de ser uma redução que provoca uma ruptura, um certo impacto, porque não deixa passar toda a informação. Então, como eu falei, está ligado com esse livro que eu escrevi, e eu peguei um trecho aqui interessante, eu peguei até do próprio texto original em inglês, porque de algum modo é impressionante como eu escrevi isso em julho de 2014, então tem mais de 6 anos isso. E, de um certo modo, está ligado com a época que a gente está passando agora hoje. É uma mensagem já desde aquela época, de algum modo, prevendo como a gente enfrentar o que está acontecendo hoje. Então, está baseado muito, quando a gente vai ver também mais dentro dessa aula, baseado no quinto Rebbe de Chabad, o Rebbe Rashab, como é conhecido, que ele fala sobre a nuvem, que ela esconde o sol, mas ao mesmo tempo a escuridão esconde a luz, e no entanto a gente está entrando numa era em que a nuvem ela vai brilhar e a escuridão vai também brilhar e transparecer, porque a nuvem, no sentido mais amplo, que inclui também a nuvem da internet, como a gente aprendeu a se dirigir à internet como a nuvem, mas a nuvem ligada à escuridão, e como a gente falou também no sinônimo da pandemia, ela não foi criada para esconder e ocultar, mas sim para revelar uma luz superior, que é ainda mais superior ao sol que está atrás da nuvem. E isso acontece quando a gente entende que essa nuvem, ou a própria pandemia, ou que é escuro, ou que é adversário, que não vem para esconder e para prejudicar, ou pelo lado negativo, mas sim para revelar e para ir para um patamar, um nível superior. Como eu falei, a nuvem ela esconde. Num dia nublado, por exemplo, não dá quase para ver o sol, mas no entanto as nuvens têm um lado positivo, porque se ela não cobrisse o céu, a gente não conseguiria nem olhar para o céu de tão forte que
que é a luz do sol direta. Então, de algum modo, a gente precisa dessas nuvens como uma vestimenta, um filtro que bloqueia o brilho extremo do sol, para que a gente possa perceber a luz do sol sem os danos do sol, como um filtro ultravioleta, por exemplo, e que tem vários hoje, que protege os olhos, a pele e a saúde, para que a gente possa ver a luz do sol. Então, resumindo, as nuvens, elas escondem, obstruem e ocultam de uma forma reveladora. Isso serve para revelar e não o contrário. E eu termino concluindo dizendo que no nosso dia a dia acontece vários eventos, e hoje a gente está numa época grande, já mais de 7 meses, em que tem um escurecimento das nossas vidas em geral, como foi esses vários sinônimos, né, de contração, de diminuição, de ocultamento, de perda, de queda, etc. Mas o propósito que tem por trás disso não é escurecer, não é nos privar e o sentido negativo, mas sim para deixar que a luz entre. O propósito é forçar a procurar a luz que está no meio e por trás e por dentro das nuvens. E aí isso está ligado ao livro, né, que tem vários artigos lá que ajudam a gente a encontrar essa luz que está por trás das nuvens, que o mundo não é o que ele aparenta ser, que tem muita coisa escondida, a maior parte está escondida dentro e por trás do mundo, esperando para que seja revelado. Que justamente tudo que acontece de negativo, de dilúvio, de pandemia, de escuridão, é para o bem, e o que aparece bom nem sempre é o melhor para a gente, mas sim que a gente tem que procurar que está além das nuvens. Então a gente deve procurar ir além da nuvem, como foi falado. Entrando agora falando sobre a nuvem que tem em vários episódios durante o Tanar e no calendário judaico. Então a gente tem primeiro aí o Anan Aktoret. Anan é nuvem em hebraico, que está ligado com Yom Kippur, a gente fazia o sacrifício, que era o Anan Aktoret, que o Kohen Gadol entrava no Kodesh Kodashim um dia no ano, uma pessoa no lugar único do mundo, que é o Kodesh Kodashim, para poder fazer o sacrifício, que saía essa fumaça que está ligado com uma nuvem do sacrifício do incenso. Essa fumaça, essa nuvem do Ktoret, vai parar no Shar, como está escrito aí, no telhado da Sukkah, que é o principal da Sukkah, dos 7 dias de Sukkot. A gente está embaixo do Shar, que traz alegria envolvente, que está ligado com essa nuvem, que em princípio poderia estar escondendo, né, que está esfumaçado e está nublado no Kodesh Kodashim, e vai parar na Sukkah para proteger. Depois tem nessa paraxá, fala sobre Keshet Be'anan, que a gente vai ver no detalhe, que é o arco íris dentro da nuvem. Depois tem Ananei Kavod no Midbar, a gente vai ver um ensaio do Rebbe Rashab também falando sobre essas nuvens de glória que nos protegiam no deserto durante 40 anos. Depois tem também o Amud Ha'anan no Yam Suf, que embora também fale em Anan, mas é um outro tipo de nuvem que nos protegeu dos egípcios na abertura do Mar Vermelho, depois que a gente ficou enclausurado na frente do mar, ao sair do Egito, e antes de receber a Torá, no caminho para receber a Torá. E tem, como eu falei, no sentido mais mundano, mais embaixo da cloud, da internet, e todos os mecanismos de comunicação que a gente está acostumado hoje em dia, tecnologias ligadas à nuvem, como mesmo o WhatsApp, e Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, vários e vários aplicativos, Waze e Google Maps e próprio Zoom, tudo ligado à nuvem que está na cloud e que geralmente é chamada de internet. E também ajuda a confirmar a resposta à pergunta se a nuvem é boa, também serve para a internet
e os mecanismos da tecnologia da internet, sim, são bons se forem usados para iluminar, sentido positivo, porque se for usado de uma forma nociva, ele prejudica muito mais do que ajuda e não deve ser usado por causa disso. Então a gente está vendo aqui nessa nossa paraxá, fala sobre o arco que Hashem deu depois que Noah saiu da arca com seus filhos e as esposas, e Hashem resolveu fazer um pacto. O pacto está ligado com o arco-íris que saiu ou que estava dentro da nuvem, e uma nuvem especial que não tinha antes, é uma nuvem mais fina que permitiu ter esse reflexo do arco-íris, das gotas que formou o arco-íris, e passou a ser um pacto que nunca mais aconteceu, uma tragédia como o dilúvio, e nunca mais aconteceu. A pandemia é parecida, mas não é igual. E aí Hashem fala que, novamente aí no versículo 14, que fala da nuvem sobre a terra, e o Keshet Be'anan, que é o arco-íris, e é a mesma palavra que usa em hebraico, Keshet, para arco-íris, e arco e flecha também, que a gente vai ver em seguida num outro episódio. Tá? Tem depois também, na própria Paraxá, mais um versículo, aqui no 16, vai estar Keshet Be'anan, de novo, o arco dentro, o arco na nuvem, para lembrar o pacto entre Elohim, que a gente falou, está ligado com o nome de Deus para Gevurah, para força, para severidade, e todo mundo que vive na terra. Então a gente vê que tem muitos episódios ligados a nuvens, né, na Torá e em geral na história do mundo. Agora vamos ver uma coisa muito interessante sobre iluminar, que a gente falou que a resposta é a nuvem, o escuro, a pandemia, tudo que está ligado com ocultamento e perda tem que servir para iluminar. Então vamos pegar um trecho do Mamar do Rebbe Rashab, em que é bastante envolvido, elaborado. Aqui eu peguei um trecho, vou pegar só algumas partes que eu traduzi e que resumem um pouco o que está escrito aqui. Está falando sobre quando estava na frente do Yam Suf, e o trecho na Torá, que a gente inclusive fala no Asiashir todo dia, esse episódio da abertura do Mar Vermelho, e está explicado que Vahi Hanan ve'arosha, e foi a nuvem e a escuridão, iluminou a noite. Não foi um erro de concordância, porque fala de a nuvem e a escuridão, mas iluminou no singular a noite. Daí se entende que o mais próximo do verbo Vayaer, que iluminou, é a escuridão. Então foi o próprio escuro, a própria noite, né? O Rosher, que está ligado inclusive com o galuto, com o exílio, que a gente está vivendo agora ainda, essa escuridão densa e duradoura já, quase 2000 anos no exílio, com muita tragédia, muitos desafios, e a própria nuvem, a escuridão, vai iluminar a noite, como aconteceu isso na abertura do Mar Vermelho. Depois em seguida fala que a pergunta que o próprio Rebbe Rashab traz é como a escuridão ilumina, porque a escuridão é o contrário da luz, então é estranho a escuridão poder iluminar. Depois fala, e foi a nuvem. Então é uma nuvem específica, não é uma nuvem qualquer. Então que aqui está tendo uma inovação ligada a essa nuvem específica que foi e que aconteceu. Vaihi Hanan. Aí se entende que não é a nuvem que tinha antes, nem mesmo a nuvem que estava protegendo o povo judeu dos egípcios. E aí surge mais ainda a pergunta, o que é essa escuridão também? Que é a escuridão que vai iluminar. Então, mais uma pergunta, está explicado que porque a escuridão iluminou, não conseguiram se aproximar um do outro, quer dizer que a gente de algum modo ficou protegido dos egípcios, mas porque a escuridão iluminou. Mas o que tem a ver a escuridão iluminar, né, o Rosher, Vaer, e aí não conseguiu se aproximar Zé el Zé, um do outro. Então o que está explicado é que na verdade teve uma revelação da luz infinita de Hashem que transforma esse Tzimtzum,
que é esse ocultamento, essa escuridão, essa nuvem, essa pandemia, de um modo que ela não mais oculte e ela passe a iluminar. Então, é transformar de uma forma tão grande a escuridão, que a própria escuridão vai ser associada com iluminação, que é o contrário da escuridão. Então, responde nossas perguntas de um modo muito breve. Aconteceu na saída do Egito, na abertura do Mar Vermelho, e vai acontecer de novo, se Deus quiser, na nossa época agora, com essa época associada com a nuvem e com o dilúvio ou com a pandemia. E está explicado que quando ilumina essa luz infinita de Hashem na sua Peshitut, não tem como traduzir, na sua simplicidade, integridade e originalidade, então o sentimento da existência e tudo o que oculta, né, a gente se sentir e a existência, de um certo modo, como a gente falou sobre a gravidade, etc., é uma contração que oculta a presença divina. Então vai ser uma inovação, porque a existência deixará de ocultar e vai revelar essa luz infinita de Hashem na sua simplicidade. Vamos ver agora como o arco-íris está ligado com a Geulah, com a redenção. São discursos muito elaborados, eu vou tentar falar de uma forma mais rápida, mas é bem interessante. Espero que vocês consigam captar. Então, uma providência divina chamada Ashgaha Pratit, nesse ano, fabulosa, que é a Parashat Noach, a Parashat que a gente está agora, nesse dia, inclusive como a gente leu hoje no Yom Yom, que o Alter Rebbe recomenda e pede que a gente viva com o tempo, e está explicado que viver com o tempo, a gente viver com a Parashat da semana, então a gente está vivendo com a Parashat Noach, e a Parashat Noach coincidiu, a gente começou a ler nesse Shabbat, Parashat Noach, e essa semana foi abençoada com o Shabbat Mevarchim de todo o mês de Mar Cheshvan, com Haftarah de Erev Rosh Chodesh, que está ligado com Mahar Chodesh, que o dia seguinte é o Rosh Chodesh, e essa Haftarah muito especial, que liga nuvem com Mashiach, né, a era messiânica, com o arco-íris, está ligado com essa Parashá que a gente está agora, embora seja uma Haftarah que é do livro Shmuel, que não tem, e com o rei Shaul, que aparentemente tem nada a ver com Parashat Noach, mas liga com o arco-íris, tem a palavra arco, inclusive, que está ligado com o arco-íris e o arco e flecha nessa Haftarah, e está ligado com Noach, como a gente sabe que o arco-íris a gente viu, quando fala de nuvem e fala sobre o arco-íris, que a gente viu os trechos nessa Parashá que fala sobre isso, o Mabul, consequentemente, porque é o tema principal de Parashat Noach, e a pandemia, que está ligado, que é o Mabul dessa nossa época agora, e o ano de 5.701, que é o ano que a gente está agora, que está explicado que é um ano de maravilhas que vão ser mostrados para a gente, como foi mostrado para Noah na época, e está esperando ansiosamente, começa a aparecer de fato as maravilhas boas que Hashem guardou para a gente nesse ano que a gente já entrou, e já começamos o segundo mês do ano. Então esse é uma sirá que o Rebbe falou, começa falando sobre justamente Mahar Chodesh, que foi uma Haftarah, também no Shabbat Mevarchim do Chodesh, o Shabbat que abençoava o Chodesh, mas no caso o Chodesh Iyar, e foi falado praticamente, e continua sendo falado há 70 anos que o Rebbe falou isso pela primeira vez. Esse é um trecho do Maamar, a gente já vê mais perto, como eu falei, cerca de 60 anos atrás, também era num Shabbat, como foi esse ano, no sábado passado, dia 17 de outubro de 2020, foi no Erev Rosh Chodesh, antes de começar o Rosh Chodesh, e se sabe que é o dia mais escuro do ano, o período mais escuro que pode ter é na noite, no dia anterior a Rosh Chodesh, em que a lua está totalmente desaparecida, e ela começa a aparecer no Rosh Chodesh. Até então, a lua está totalmente oculta, que está ligado com a escuridão, com noite, e com todos aquilo que a gente falou, ligado ao dilúvio, ocultamento, etc. Então, muito propício o Rebbe ter falado isso naquela época, e a gente ter falado a mesma Haftarah
nesse Shabat que passou, abençoando essa semana e a Parashat Noach, e também esse mês que a gente entrou, que é Mar Heshvan. Então, no finalzinho do Mamar, o Rebbe traz uma novidade principal da era messiânica, que é esse futuro que a gente já está começando a viver e se aproximando, chamado Leatid Lavó, que nessa época futura, que já é presente, o escuro próprio iluminará, por ele mesmo. Essa é a grande novidade, que a gente já falou. A própria nuvem vai iluminar, que a gente falou isso antes no discurso do Rebbe Rashab, como aconteceu também na época do Yam Suf, mas agora de forma mais definitiva. Isso tá, o Rebbe conta, há 70 anos atrás, está indicado nessa Haftarah, e não por acaso é no livro Shmuel Aleph 2020. Então, mais uma não coincidência ligado ao ano que a gente está em português, 2020, que fala sobre flechas no arco. E aí, no próprio Mamar, o Rebbe fala que está ligado com o trecho do Zohar, que fala sobre Keshet, que é esse arco, que não só é um arco de arco e flecha, como foi na Haftarah, falando entre Yonatan e David Ameller, que se comunicaram através do arco e de flechas, mas está ligado, o Zohar liga esse arco, que está ligado com o arco-íris da Parashat Noach, que a gente está agora, com a claridade que vai trazer Mashiach. A gente pode ver nesse trecho que está escrito aí. E aí, mais diretamente, ele volta a falar que, como está explicado no Zohar, a gente vai ver mais em detalhe em seguida, o próprio escuro vai iluminar. Rosher Atzmo Meir, que é o tema do quadro que eu vou mostrar para vocês em seguida. Tá? Então, vai ter as próprias cores do arco, íris, que de um modo está ligado com a nuvem, que é o escuro, que oculta, que filtra, que não deixa passar a luz, ele vai iluminar mais ainda do que a luz do sol, que está sendo filtrada pela nuvem e pelo arco-íris. Depois ele termina falando, esse é o finalzinho, mamash do Mamar, ele fala sobre David Ameller, que está falando na Haftarah, afinal de contas, esse é o tema principal do Mamar, fala da Haftarah de Mahar Chodesh, que é um episódio que acontece entre Yonatan, que é filho do Shaul Ameller, e o David Ameller, que eram os dois melhores amigos, e que o David está ligado justamente com o Torá, com Kabbalat Ol, que é aceitação, resignação ao que está acontecendo, e a Teshuvah, que o David Ameller, de certo modo, inaugurou no mundo a Teshuvah, e a Teshuvah justamente representa essa nuvem que passa a iluminar, o escuro que passa a iluminar. A Teshuvah está ligado com uma época que era escura, e aí salta para um nível muito superior, não só do que era antes de fazer Teshuvah, como de um próprio tzadik. Então, isso é uma maravilha. O Rebbe traz aqui a palavra maravilha, mais uma vez ligando com a época que a gente está vivendo agora, que é maravilha, Pelaot, Veifli Hashem Lasot. Então, agora seguindo, o Rebbe traz também nesse Mamar o livro Ein Beit do Rebbe Rashab, e também traz o Zohar. A gente vai falar agora rapidamente, porque tem muitas coisas fantásticas, maravilhosas também, escrito, não por acaso, escrito nesse livro. Página 1035, quem quiser procurar, o Rebbe que traz a referência, por isso que eu cheguei lá. Fala sobre corona, que corona está ligado com luz. Não é exatamente a palavra corona, mas vamos ver como é que é muito similar e não é exagerado falar que está falando sobre corona. E não por acaso, nas Américas, principalmente, com certeza, incluindo o Brasil, o corona começou e avançou em Parashat Kitissá, que justamente traz essa palavra, expressão Karan Or, que está ligado com coroa, que está ligado com máscara também, como a gente falou em uma outra parashá, uma outra aula, que está ligado com, foneticamente, com a palavra corona, que é uma luz muito elevada, de uma forma oculta. Então, mais uma vez, Karanor pode ser explicado como sendo uma nuvem, um filtro, um ocultamento, uma pandemia, um mabul, um arco-íris que se transforma em luz. Muito mais brilhante e está ligado com a luz de Mashiach do que antes da escuridão e mesmo do sol que brilhava antes de ter a nuvem. Malchut será no aspecto de Kiran Or, de novo, uma outra expressão também ligado com corona,
Kiron Or, e o Rebbe Rashab fala que como Moshe usou justamente para Parashat Ki Tisa, quando começou no mundo nosso principalmente, no ocidente, o corona, Kiron Or, corona, o Keren também está ligado com coroa e corona, que também está ligado com raio de luz, mostra sobre a essência da coisa e também força, como a gente falou, e tem a expressão que está no livro Shmuel Aleph também, Vayaram Keren Mishicho, e ele vai elevar, levantar o Keren, que está ligado, como a gente falou, com a coroa e com corona, e com um raio de sol, um raio de luz muito elevado, Meshicho, está ligado com Mashiach. O ego e o eixo se anulando para Hashem, há uma receita, como a gente chega nesse Karanor, nessa luz brilhante que vem depois da escuridão, é aproveitar esse período de contração, de ocultamento, para a gente se anular para Hashem, como a gente falou que é um dos pontos fortes da vida Melech, e as 3 cores no arco-íris serão refinados, iluminarão, que é o sinal da Geulah e da chegada de Mashiach, essa transformação. Esse é o dentro, né, do Mamar, não vamos entrar em todos os assuntos agora aqui, mas principalmente essa parte que fala nesse Mamar Ain Beit, é um livro que é uma das obras primas monumentais, já se diz monumentais porque é um dos maiores livros já escritos, com mais de 1000 páginas, e esse trecho é citado no Amado Rebbe, como a gente falou, sobre a escuridão e a chegada de Mashiach, que o escuro vai virar luz e iluminar, sintetizado na expressão Koran Or, assim como está escrito em Parashat Ki Tisa, corona virando luz. É o nosso desafio, a gente não se diminuir pelo corona, mas acrescentar, se elevar e transformar essa época numa luz, já da luz messiânica da era de Mashiach. E aí, dentro, no Zohar, para mostrar com provas que é realmente fascinante, aqui no caso Parashat Noah, o Zohar da nossa Parashá, que fala sobre o arco-íris, e aqui traz um trecho justamente do Rabi Eudá Nassi, que é um descendente do rei David, que é a dinastia do Melech HaMashiach. O Rabi Eudá fala que o arco é um segredo superior, Sod Elion, que está ligado à saída de Israel da Galut, que quer dizer a gente entrar na era messiânica, e que esse arco, que é o arco do arco-íris, é o arco do arco e flecha, mas também é um arco como se usa hoje para embelezar principalmente as mulheres, e tem uma brincadeira de palavras aqui, que é em aramaico, em hebraico, Keshet Leit Kashet. Keshet é arco, Leit Kashet é para se ornar, se embelezar, como uma noiva se embeleza e se orna e se prepara para o seu marido. Então é o povo de Israel que a gente está indo para Hashem, que é o nosso marido, a gente está se embelezando justamente com o Keshet, que oculta, que é a escuridão, que é a pandemia, mas que a gente está tentando e conseguindo, se Deus quiser, elevar e transformar e se embelezar justamente com essa dificuldade, esse sofrimento, essa dor. E o arco está ligado com a nuvem, como está escrito aqui, isso eu estou traduzindo literalmente. O arco na nuvem, como está escrito aqui, Beanana, se ornará de cores que iluminam o mundo. Então Mashiach chegará. Olha, profecia que está no Zohar, há mais de 1000 anos atrás, né, quase 2000 anos atrás, falando do arco na nuvem, que é como uma noiva se embelezando para receber o marido, e através disso o Mashiach vai chegar, no qual o escuro se transformar em luz. Essa é a nossa tarefa. Agora mais em particular sobre o quadro, a nuvem e o escuro mesmo ilumina. Essas são as palavras do Rebbe Rashab que eu trouxe para o quadro, e é o tema do livro que eu estava falando, e mais em particular eu vou falar do quadro ligado aos 4 mundos, como vocês vão ver, Atzilut, Beriá, Yetzirá e Asiá. Então, a gente pode ver que eu encaixei isso, foi eu que resolvi assim, nessa
tirar da ordem essa frase e encaixar em cada um dos mundos, cada uma dessas 4 palavras. Então, a nuvem está ligado com esse filtro que está entre o mundo de Atzilut, que é esse mundo que está brilhante, está ligado com o sol, que é só divindade pura, e é onde tem a primeira parsá, onde tem a primeira cortina, a separação do Criador, que está em Atzilut, e já é um dos mundos, mas é um mundo só de divindade, para onde tem já criaturas no mundo dos Beriá, e é onde está a nuvem que filtra, e é ligado com essa parsá, essa cortina, Parochet, que separa a divindade e só Criador dos mundos onde já tem criaturas. Então essa é a nuvem que separa. O escuro eu considero como a nuvem, mas no nível mais baixo, mais denso, mais contraído, esse Ve'arosher, que está no mundo de Asiá, nesse mundo escuro, que é o mundo nosso, aqui embaixo, o mundo preto, como símbolo da cor ligada a esse mundo. Então, a nuvem e o escuro mesmo está ligado com Atzmut, Atzmo. Então, como o próprio escuro vai iluminar, então usa essa palavra Atzmo. Matzmo refere à essência de Hashem, que é Atzmut, que é ele próprio, sozinho, sem mais nada. Então, está nesse nível de Atzilut, que é o primeiro nível, como a gente está vendo aí. Ilumina, que é justamente o mundo de Yetzirah, que é uma passagem entre Atzmut, Hashem, no mundo de Atzilut, passando por Beriá e depois para chegar no nosso mundo escuro, baixo, aqui na Terra, um mundo material da ação, que é o nosso mundo. Então a gente viu aqui representado nesses 4 mundos, e como cada palavra se encaixa em cada um desses mundos. Agora, mais em particular sobre o quadro, a gente vê aqui embaixo um rapaz, uma pessoa, um ser humano que está olhando para cima, aqui embaixo, vendo através desse mundo de Yetzirah e o mundo de Beriá, essa nuvem que está ocultando, e se ele está olhando daqui para baixo, para cima, ele não vê Atzmut, que é o sol que está por trás da nuvem, da escuridão, da pandemia, das dificuldades, do sofrimento. E aí ele vê o Yud lá em cima, que é justamente, também é contraído o Yud. No mundo de Atzilut está ligado com a letra Yud, o nome de Hashem, Yud Kei Vav Kei, é muito contraído, também já é uma diminuição em relação à essência de Hashem. Então, a ideia é a gente conseguir daqui de baixo, do Rosher, da escuridão, que como está no Mamar e está no trecho do Az Yashir, na saída de Mitzrayim, quando a gente estava na frente do Mar Vermelho, na abertura do Mar Vermelho, que o escuro iluminou, a escuridão e o escuro iluminou. Foi o escuro que iluminou, o escuro virou luz, mais forte do que estava antes, mais forte do que é acima da nuvem, porque a própria nuvem e o próprio escuro, em particular, vão iluminar. Então a gente vai ver aqui, dentro do Yud, o segredo que a gente está querendo chegar é que, com a nossa visão lá embaixo, nesse mundo que a gente está agora, e com ações corretas, porque nesse mundo que a gente está ligado com o mundo da Asiá, das ações, o Maasé é o principal, o nosso ato de Sedaká, de amor ao próximo, de ligar para alguém, perguntar como alguém está, oferecer ajuda, dar dinheiro, dar comida, palavras de conforto, e fazer as mitzvot, mesmo sem entender, mesmo sem ter prazer, mesmo com dificuldades, mesmo até questionando, mas fazendo as ações corretas, fazendo o bem por Hashem, não por nós, porque Hashem quer, Hashem precisa, ele quer precisar disso. Nesse mundo mais baixo, escuro, que não tem mais baixo que esse mundo, podemos ver, se a gente estiver aqui embaixo fazendo as ações corretas, tendo essa visão, a gente vai ver e saber com certeza que por trás da nuvem, como a gente viu no quadro, está o sol, e uma luz mais forte ainda do que o sol, que está simplesmente sendo ocultado e filtrado pela nuvem, por essa pandemia, pelo dilúvio, que está representado pelo arco-íris, que vai brilhar com essas 3 cores, como o Arizal fala, como o Rabi Shimon Bar Yochai fala no Zohar, o Rebbe Rashab, o Rebbe. A nuvem não serve para esconder, mas para revelar. Vai revelar a luz de Hashem,
que está em todo lugar, que é acima dessa luz do sol e muito mais acima dessa escuridão, mas através do escuro ela se revela de uma forma maior ainda, como a gente viu nesse quadro. E concluindo, tem mais detalhes interessantes nessa paraxá, que está ligado com o que a gente está falando de uma forma explícita em outro texto da paraxá, não falando sobre nuvem, nem arco-íris, mas que fala que uma referência direta à nossa pandemia que eu encontrei, não vi em nenhum lugar ainda por enquanto, mas que o Rashi, quando vai explicar esse trecho, Ketz Kol Basar, quando Hashem fala, Elohim de novo, é o nome que traz uma bula que lida com Noah, porque é o nome ligado à força, a gvurá, a filtro, a contração, a tzimtzum, a severidade. Ele fala para Noah que ele vê o quanto que o povo, o mundo inteiro, as espécies inclusive, tirando os peixes, estavam fazendo pecados, os animais estavam fazendo muitas coisas erradas, chamadas znut, promiscuidade, não só roubo e avodah zará. Como Hashem vê e fala isso para Noah, ele resolve colocar um fim para toda a humanidade, para toda a carne, mas inclui aí toda a humanidade, inclusive plantas e animais. E aí o Rashi explica o que é esse Ketz Kol Basar. Ele associa com a palavra que é androlomúcia. E aí vocês podem procurar na internet o que é essa palavra androlomúcia. Tem no Midrash Tanhumá, Bereshit 12, se eu não me engano, que fala que, muito interessante, está aqui Midrash Tanhumá, tem aqui mostrando um facsímile do próprio Midrash Tanhumá, e que fala que quando se encontra znut, que é essa promiscuidade muito grande no mundo, Hashem traz a morte tanto para as pessoas más quanto para as pessoas boas. Isso também está no Yerushalmi, em Sotá, também Yerushalmi de Sotá, no Perek Aleph. Que quer dizer isso? Que quando a gente encontra esse tipo de promiscuidade, como se encontrou na época do Noah, de um certo modo tem nessa nossa época, o Shalom Morá traz, explicando o Rashi, traz o Arur, que explica essa palavra androlomúcia, que tem no Rashi como dever, que é uma peste, que é um tipo de pandemia, que mata bons juntos com os ruins, com os maus. E a gente vê que, no caso do Mabul, não matou todo mundo, né? Sobreviveu Noah e também os seus filhos e esposas, porque na época foi mais por roubo do que por promiscuidade, está ligado com os znut. Daí que os bons pagam pelos maus, que é uma expressão que a gente vê ainda hoje. E a gente vê que nessa nossa época, muitos sadiquim, foi uma dúvida que eu em particular tive, como pode, diferentemente do Egito, que não morreram os sadiquim junto com os perversos, as pessoas ruins, e nessa pandemia também morreram tzadikim junto com pessoas perversas. Então, porque está ligado com o que está intuído nessa nossa paraxá Noah, que o Rashi explica, Midrash Tanhumá e também no Yerushalmi, que androlomúcia vem para o mundo, essa pandemia, essa peste, esse dever, que mata bons junto com os ruins por causa da promiscuidade. Aí teria que entender melhor, explicar o que é essa promiscuidade. Então, terminando, é o último quadro, que também daria uma outra aula só por si só, mas não vou me deter nisso agora. Mas é interessante porque também é uma outra prova sobre o que a gente está passando agora, nesse momento, que fala no Midrash, no Shir Hashirim. Não trouxe aqui o original, não encontrei, mas eu ouvi sobre isso, que fala que tem um servo que, como a gente vai caçar, quando a pessoa vai caçar, que ele vê um servo, um tzvi, que ele está na frente, você consegue vê-lo, depois ele olha para o lado, ele desapareceu, depois ele aparece mais um pouco na frente. E essa é uma metáfora que o Midrash, como é típico do Midrash, exemplifica essa ideia de aparecer, depois desaparecer e reaparecer. Fala na época só 40 dias. Aqui a gente teve já profecias, o Rebbe se revelando e depois se ocultando e voltando a reaparecer agora com Mashiach, se Deus quiser, ainda hoje, e traz isso de uma forma clara no Tanar. No Sefer Daniel, é um dos profetas, é um dos 24 livros do Tanar. Podem verificar
um versículo bem emblemático, 12:12, também repete, que é muito interessante, e tem o Rashi explicando esse passuco, esse versículo, em Daniel 12:12, que não só pode ser mais tempo do que 40 dias ligado a esse Shir HaShirim, como aconteceu com Moshe, que ele apareceu para o povo, depois apareceu, ele foge do Egito, ele apareceu, ele existia e estava no Egito, ele desapareceu e voltou depois com 80 anos. E não só isso, depois que ele se revela, e ele é o nosso Goel Rishon, é aquele que se revela de uma forma clara como Mashiach, e a gente tinha as condições de entrar em Israel já com a Geulah, a redenção completa, na geração do deserto, saiu do Egito. Aí depois ele se ocultou novamente e vai ser de novo o Mashiach, Goel Rishon, Goel Acharon, aquele que foi o primeiro redentor, vai ser o último também. Não só ele, sem ser pessoalmente, mas ele revelado dentro da alma do Mashiach, que tem em cada geração e geração. Então, assim como Moshe, e o Rashi explica, ele apareceu, desapareceu e vai aparecer, e Mashiach a mesma coisa, se revela, aí depois tem um escuro, que fica mais duro e mais uma dificuldade muito grande, um sofrimento grande desse ocultamento, como aconteceu na nossa geração, e aí depois volta com Mashiach e a Geulah definitiva, se vocês quiserem já agora, e a gente vê aqui concluindo nessa passagem toda que a gente está se aproximando cada vez mais dessa época completa de redenção, que não vai ter mais nenhum exílio, nenhum sofrimento, nenhuma guerra, não vai ter mais fome, não vai ter mais escuridão, e vai ser uma época onde Laila, Kayom, Yair, também está no Tehillim falando sobre isso, que a noite própria, né, não só a escuridão, não só a nuvem, como a própria noite vai iluminar acima da luz do sol, que seja já hoje, se Deus quiser, com Mashiach agora. Shabbat Shalom, tudo de bom pra gente, tudo de bom para vocês, só coisas boas.